Olá, meus queridos irmãos, quero saudá-los com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Hoje nós vamos dar sequência à nossa série de estudos sobre interpretação da Bíblia numa perspectiva reformada. Essa é a terceira aula desse curso. Nós fizemos na primeira aula uma breve introdução, falamos a respeito da necessidade de interpretarmos corretamente as Sagradas Escrituras. Na segunda aula, nós introduzimos alguns princípios de interpretação, na verdade foram dois. O primeiro princípio dizia respeito a que a Bíblia se auto-interpretava, essa é a grande regra de interpretação da Bíblia. A Bíblia se auto-interpreta, se uma passagem ela é obscura ao nosso entendimento, nós devemos pegar outras passagens que sejam mais claras e tentar fazer com que haja, portanto, uma harmonia entre elas, a fim de que nós possamos melhor compreender as Escrituras. Passagens mais claras, elas acabam lançando luz em passagens que para nós são mais obscuras, são mais difíceis de serem compreendidas. A segunda regra foi interpretar cada texto de acordo com o seu gênero literário. Todo texto tem uma forma própria de se escrever. Você não escreve, por exemplo, uma carta da mesma maneira como você escreve um hino. Elas são diferentes. Então, você tem que levar isso em consideração quando você lê as Escrituras, a fim de que você não leia, por exemplo, uma poesia como uma narrativa ou uma narrativa como se fosse uma literatura apocalíptica. Nós vamos, a partir dessa aula, tratar aqui alguns outros princípios de interpretação. Mas antes disso, é necessário fazermos uma oração, a fim de que o Senhor nosso Deus, que é o autor por excelência das Escrituras, possa, portanto, agir em nossas vidas, a fim de que nós possamos compreender as maravilhas da sua lei. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que tu nos dás de termos a tua palavra e sermos edificados por ela. Queremos aprender cada vez mais, ó Deus, dela e receber as riquezas da tua lei. Rogamos, ó Deus, que nessa ocasião, ó Deus, através dessa plataforma, possamos ser ricamente edificados e possamos assim compreender melhor como devemos ler a tua palavra, a fim de que o teu nome seja glorificado e nossas almas edificadas. É assim que nós te oramos, gratos em nome de Jesus. Amém, amém. Então vamos lá, queridos. Vamos para a terceira regra de interpretação das Escrituras. A terceira regra de interpretação das Escrituras é analise o contexto imediato em que a passagem ela está presente. Então, de repente, você está lendo um texto bíblico, você deve, portanto, olhar o contexto imediato em que aquele versículo ou aquela passagem ela está inserida. Por que isso é importante? Porque, via de regra, qualquer versículo ou qualquer passagem que nós estejamos lendo e procurando compreendê-lo, interpretá-lo, qualquer passagem ou versículo faz parte de uma narrativa histórica maior, ou então de algum argumento lógico maior. Então, geralmente, aquele versículo está, por exemplo, relacionado a uma sentença, que por sua vez está relacionado a um parágrafo, que por sua vez está relacionado a uma seção, que por sua vez está relacionado a um livro bíblico. E se a gente for estender mais, está relacionado a um testamento e que por sua vez está relacionado à Bíblia toda. Então, nós temos que ter uma interpretação que olhe o versículo bíblico em questão à luz do todo, e não de maneira assim particularizada, desassociada do seu contexto, né? Então, para nós interpretarmos corretamente o versículo
ou a passagem que nós estamos lendo, nós devemos tentar, portanto, harmonizar esse texto com a sua unidade literária mais extensa, a sua unidade literária mais ampla, certo? A fim de que nós possamos compreender aquela passagem dentro do propósito geral do livro que ela está inserida. Muitas vezes, meus irmãos, essa questão da divisão de sessões, ela já é feita na grande maioria das Bíblias que nós temos em português. Então, você encontra geralmente nas Bíblias alguns títulos que estão em negrito e que acabam, de alguma maneira, dividindo o texto. Esses títulos que estão em negrito, eles são fruto dos editores que traduziram a Bíblia e publicaram a Bíblia em português. Então, não são inspirados. De alguma maneira, essas divisões, muitas vezes, nos ajudam a compreender a unidade literária do texto, mas às vezes não. Às vezes o que ocorre é que aqueles títulos acabam, de alguma maneira, quebrando a unidade textual que ficaria para nós mais clara. Parece que inconscientemente, quando nós vemos um título daquele, nós acabamos quebrando o texto e iniciando uma nova leitura a partir daquilo que vem em seguida. Eu acredito que a gente pode fazer uma leitura corrida do texto, certo? E muitas vezes até desconsiderando essa questão dos títulos que dividem as sessões em português. Às vezes é melhor do que necessariamente lermos com esses títulos, levando eles em consideração, a fim de que a nossa leitura ela não venha ficar prejudicada ou desassociada do contexto. Tá? Existem alguns princípios que nós podemos utilizar a partir dessa terceira regra: analise o contexto imediato. A primeira regrinha que eu quero dar para vocês, dentro dessa analise o contexto imediato, você deve analisar com diligência o que está escrito antes e depois da passagem bíblica. Como eu falei para vocês, via de regra, o texto que nós estamos tratando faz parte de um argumento maior, de uma unidade literária maior. Faz bem você ver aquilo que está escrito antes e aquilo que está escrito depois. Tá? Um exemplo aqui. Por exemplo, esse texto de Mateus 18, versículo 20, é um texto muito conhecido entre nós. É um texto que diz assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ou seja, em nome de Jesus, ali estarei no meio deles. Geralmente esse versículo ele é utilizado para retratar casos assim como esse aí em tela, né? Em que a igreja está vazia, né? Então, o dirigente da escola dominical, depois de ver o relatório lá, bem minguado de gente lá, pouca frequência, aí o dirigente da escola dominical vai e diz: irmãos, mas graças a Deus, né? Porque apesar da ausência dos irmãos hoje, a Bíblia diz, Jesus diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mas, meus irmãos, a pergunta que não quer calar é: será que o Senhor Jesus Cristo, ao dizer isso lá em Mateus 18, dentro do contexto de Mateus 18, será que ele estava querendo dizer isso com respeito à negligência da igreja e dos membros de uma igreja em não se congregar? Certo? Será? Eu acho que não. E o contexto de Mateus 18 nos mostra que não era esse o propósito de Jesus quando falou estas coisas. O Senhor Jesus, quando queria repreender alguém, ele repreendia. E ele não amassageava, portanto, a cabeça de pecadores negligentes para com o serviço da adoração. Então, o que é que o Senhor Jesus Cristo queria dizer quando ele falou: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome,
ali estou no meio deles. O Senhor Jesus Cristo, ele estava falando não da ausência no culto, mas ele estava falando a respeito de problemas de comunhão, que há muitas vezes litígio entre os irmãos, e a maneira como esses problemas de comunhão, eles deveriam ser tratados. Por exemplo, alguns versículos anteriores, em Mateus 18, versículo 15 a 16, o Senhor Jesus Cristo diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. O Senhor Jesus Cristo aqui está nos dando alguns passos para que haja, portanto, harmonia, para que haja comunhão entre irmãos que estavam brigados, que estavam, de alguma maneira, chateados um com o outro. Ele diz o seguinte, em primeiro lugar: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Vá falar diretamente com ele. Não vai dizer para o seu esposo, não vai falar para seus filhos, não vai falar para sua mãe, não vai falar para o pastor da igreja. Não. Se alguém pecou contra você, você não deve falar nada para ninguém. Você tem que ir direto até aquela pessoa e falar com ela a respeito daquele assunto. O Senhor Jesus Cristo diz: se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. O propósito com o qual você vai ao encontro desse irmão que foi faltoso para com você, não é massacrá-lo, não é denegri-lo, não é jogar coisa na cara dele, na verdade, ganhar ele, certo? Você vai falar para ele, dizendo assim: olha, irmão, você fez isso e aquilo outro, aquilo me deixou triste, me deixou chateado, mas nós somos irmãos em Cristo, nós estamos sem falar um com o outro, nós não estamos bem um com o outro, então eu estou vindo até aqui para a gente reatar nossa amizade, porque nós não podemos continuar dessa maneira. Nós servimos o mesmo Deus, nós somos irmãos em Cristo Jesus. É dessa maneira, diz o Senhor Jesus, você deve ir até o seu irmão faltoso e com o propósito de ganhá-lo. Mas você sabe que nem todo mundo observa essas coisas assim com facilidade. Nem todo mundo recebe esse tipo de coisa com facilidade. O Senhor Jesus Cristo sabia disso e ele disse que caso a pessoa com que nós formos falar, ela não nos escutar, nós não deveríamos, portanto, lavar as mãos e dizer: pronto, já fiz demais. Ele disse que nós tínhamos que andar mais uma milha. Veja só. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. O Senhor Jesus Cristo aqui, ele diz que no caso do faltoso, ele não reconhecer o seu erro, pelo contrário, muitas vezes até desconsiderar você, o Senhor Jesus Cristo diz que você deve tomar ainda uma ou duas pessoas da confiança, tanto de você quanto do faltoso, e levá-los até a casa dessa pessoa, ou até a presença dessa pessoa faltosa. E dizer assim para ele: olha, fulano, é o seguinte, você fez isso comigo, falou isso de mim, mas está aqui fulano de tal, está aqui Beltrano, que são pessoas da nossa confiança. Você não quis me escutar da primeira vez e eu trouxe agora eles para que a gente possa refazer nossa amizade, para que a gente possa ter paz um com o outro. Nós somos irmãos em Cristo, nós não podemos viver dessa maneira. Pronto. É dentro desse contexto que o Senhor Jesus Cristo diz que se o faltoso não te ouvir, que você deve levar consigo uma ou duas pessoas, é dentro desse contexto que ele fala aquilo que foi anteriormente colocado, né? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. É dentro desse contexto. Não é a igreja vazia, mas é no contexto de pessoas reunidas para reatar uma amizade, para reatar uma comunhão,
um relacionamento que estava quebrado. Então, isso é muito importante. Analise com diligência o que está escrito antes e aquilo que está escrito depois da passagem. Tá? O segundo princípio que eu gostaria de levar em consideração aqui dentro dessa regra, analise o contexto imediato, é que você deve identificar onde inicia o argumento ou a história em que está contida a passagem. Até para você compreender do que se está tratando aquele versículo que você está com dúvida, tá? Isso é muito importante, por exemplo, para você interpretar os evangelhos, mais particularmente os milagres de Jesus. Os milagres de Jesus têm sido muito equivocadamente interpretados, como se fossem meramente exposições de poderes sobrenaturais que Jesus Cristo tinha. Mas os milagres, meus irmãos, eles são muito mais do que demonstrações de poderes. Quando o Senhor Jesus Cristo fazia milagre, todas as vezes que ele fazia isso, ele fazia com um propósito de ensinar algo para aqueles que estavam ali à volta. Tá? E não meramente para demonstrar poder, como determinadas e supostas igrejas ditas evangélicas, que na verdade não são, fazem nos dias de hoje, enganando a fé de muitos. Então vamos ver um exemplo disso? Por exemplo, lá no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 11 e 12, diz assim: Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, ou seja, entre os discípulos. E também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Esse texto aqui, meus irmãos, é aquele texto muito famoso, relacionado à multiplicação dos pães e dos peixes, quando o Senhor Jesus Cristo estava no lugar bem ermo, mas acompanhado de muitas pessoas, em que essas pessoas já estavam com fome, certo? E aí o Senhor Jesus Cristo multiplica pães e peixes para alimentar aquela multidão faminta, tá? Mas o que o Senhor Jesus Cristo quer nos ensinar através desse milagre? Nós temos que ver onde foi que essa narrativa começou, a fim de que a gente compreenda isso. Por exemplo, versículos posteriores, o Senhor Jesus Cristo vai dizer assim: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Mas este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Você compreendeu? O Senhor Jesus Cristo ele fez um milagre da multiplicação dos pães. E depois ele foi e disse assim: eu sou o pão da vida. Quem comer de mim nunca mais vai ter fome, ninguém mais vai morrer. Você percebe? Portanto, aquele milagre, aquele prodígio, na verdade, era uma maneira do Senhor Jesus Cristo ensinar uma lição espiritual. De que no mundo que nós vivemos existem pessoas que morrem de fome. Mas aquele que nele crê nunca morrerá espiritualmente, mas viverá eternamente. Ele é o pão vivo que desce do céu. Esse é um exemplo, tá? Um outro exemplo relacionado a milagres, de como é importante nós identificarmos o início do argumento ou a história em que a passagem está contida. Lá em João 11, versículo 3 e 4, falando a respeito da ressurreição de Lázaro, diz o seguinte: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. E em seguida você vai encontrar a ressurreição de Lázaro. Mas o que foi que aconteceu versículos depois? O Senhor Jesus Cristo disse assim, quando Lázaro já estava ressurreto:
Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê isto? Aqui o Senhor Jesus Cristo, ele explica, portanto, o milagre da ressurreição de Lázaro. Ele está dizendo, em outras palavras, que aquele que crer nele, ou seja, em Jesus, acontecerá a mesma coisa que Lázaro, que morreu, mas ressuscitou. Todos aqueles que creem em Cristo, eu e vocês, meus irmãos, crendo em Cristo, nós podemos até morrer, mas nós vamos ressuscitar, como Lázaro ressuscitou naquela ocasião, tá? Era isso que ele queria dizer, era isso que ele queria explicar, tá? Com aquela ressurreição. A ressurreição de Lázaro foi, portanto, é um exemplo a mim e para você do que vai acontecer conosco se cremos em Cristo. Nós, então, teremos novamente a vida, nosso corpo mortal viverá. Mais um princípio. Faça uma leitura do capítulo com fins de análise contextual. No entanto, se possível, leia o livro inteiro de uma sentada só. Isso aqui é muito importante, irmãos. Nós geralmente lemos a Bíblia diariamente, quando lemos, não é? Mas geralmente os crentes leem a Bíblia diariamente, leem alguns poucos capítulos. Alguns leem 3 capítulos, outros leem 4, outros leem 2. E aí fecham a Bíblia e guardam a Bíblia, tá? Essa leitura, ela vai ser reiniciada no próximo dia ou em alguns dias posteriormente. E o que acontece, irmãos, geralmente de um dia para o outro, de alguns dias para outro, o que ocorre é que muitas vezes a gente acaba, de alguma maneira, esquecendo aquilo que a gente leu anteriormente. E a gente não volta para ver o que de fato a gente leu. A gente continua lendo da mesma maneira. E qual o problema disso? A gente quebra a unidade daquele texto, certo? Por exemplo, a Epístola de Paulo. Vamos dizer aí a Epístola aos Romanos, que é uma epístola relativamente grande, juntamente com as Epístolas aos Coríntios. A gente está lendo lá, aí daqui a pouco fecha lá, leu 2, 3 capítulos, fecha, daqui a pouco vai ler de novo, no outro dia vai ler de novo o texto, a gente já esqueceu. Essa não é uma maneira, irmãos, das melhores de se ler as Escrituras. É melhor você ler a Bíblia, pegar um tempo para ler o texto bíblico, um livro inteiro da Bíblia, certo? Porque toda vez que a gente vai escrever uma carta para alguém, a gente espera que aquela carta ela seja lida integralmente, de uma vez só. E a depender da pessoa que escreveu essa carta para a gente, uma pessoa que a gente ama muito, a gente não lê apenas uma vez essa carta. Lê 2, lê 3, lê 4, lê tantas vezes essa carta. Às vezes a gente grava até as palavras, a gente até decora a carta, não é? Por quê? Porque na nossa mente nós não podemos ler uma carta por partes. Nós temos que ler uma carta de uma vez só. Por que a gente faz isso, por exemplo, nas nossas cartas pessoais e não faz isso, por exemplo, com as cartas da Bíblia? Não é? Então, leia, por exemplo, a Epístola aos Romanos de uma vez só, de uma sentada só. Os textos bíblicos, via de regra, eles não são tão longos. Se você for ler, por exemplo, a Epístola aos Romanos, por exemplo, você não vai gastar provavelmente nenhuma hora para lê-la completamente, tá? Então, eu recomendo você tentar trabalhar isso e procurar fazer leituras mais extensas da Bíblia, a fim de que você compreenda mais o fluxo do argumento do autor, ou então o fluxo narrativo da história que você está lendo, tá? Isso, sem dúvida alguma, vai lhe ajudar profundamente a você compreender melhor as Escrituras. Muito bem. Mais um princípio dentro dessa regra, analise o contexto imediato, que você deve identificar o objetivo específico que o livro foi escrito, relacionando com a passagem em questão. Todo livro bíblico ele foi escrito para com um propósito.
E seria interessante você tentar discernir qual propósito cada livro foi escrito e tentar relacionar com aquela passagem em questão. Isso, sem dúvida, será muito útil. Por exemplo, lá no Evangelho segundo escreveu Lucas. Lucas escreveu o seu evangelho para um homem chamado Teófilo. Teófilo era um homem muito provavelmente muito proeminente na sua época, que havia se convertido ao cristianismo, e ele estava precisando ser firmado na vida e nos ensinamentos de Cristo Jesus, que ele havia escutado já por intermédio da pregação, mas ele gostaria de algo escrito. Pois bem, Lucas ele escreve com aquele propósito, certo? Teófilo, provavelmente um gentio, assim como eu e você, ele, portanto, precisava saber como era que Deus havia estendido a promessa dos patriarcas de salvação para outros povos, isso feito em Jesus Cristo. Pois bem, então ele foi alvo então desse escrito de Lucas, que escreveu tanto o livro do Evangelho de Lucas para falar a respeito da vida e do ministério de Cristo e de como ele morreu pelos nossos pecados, inclusive pelos pecados de Teófilo, e de como se deu, portanto, a obra missionária da igreja, chegando inclusive aos confins da terra. Ninguém sabe onde Teófilo morava, mas Teófilo era um exemplo de como o evangelho agora é para todas as nações. Todas as nações agora podem ser reconciliadas por Deus através de Cristo Jesus. Ok? Então, essas são algumas regrinhas de como você deve interpretar o texto bíblico de acordo com uma análise do contexto imediato da passagem. A quarta regra de interpretação desse curso é que você deve analisar o contexto histórico da passagem. Isso é muito importante, irmãos, porque a Bíblia ela foi escrita há muito tempo atrás, dentro de um contexto cultural muito diferente do nosso, tá? A impressão que eu tenho é que muitas pessoas, quando elas começam a ler a Bíblia, elas acham que estão entrando em um mundo muito diferente do nosso que nós estamos vivendo, e elas ficam muito confusas. Parece que estão num mundo alienígena, né? Mas essa regra de analisar o contexto histórico, portanto, ela procura levar o leitor e o intérprete da Bíblia a conhecer melhor os pensamentos, os costumes, as tarefas e outras coisas que eram comuns aos personagens bíblicos daquele tempo, certo? E ao passo que o intérprete, ele acaba, de alguma maneira, se familiarizando com o mundo daquela época. À medida em que ele vai se familiarizando, ele acaba, de alguma maneira, tendo uma maior compreensão do texto bíblico, tá? E assim facilitando, portanto, a interpretação desse texto. Então, vamos ver aqui alguns procedimentos, alguns princípios dentro dessa regra de analisar o contexto histórico. O primeiro princípio é que você deve considerar a data em que o livro e a passagem foram escritos. Irmãos, isso é duplamente importante, tá? Primeiramente, esse princípio é importante porque somente essa identificação de data fará com que o intérprete ele possa, de alguma maneira, entender como esse livro se relaciona, por exemplo, com outros livros, tá? Principalmente livros narrativos, tá? Localizando, portanto, o livro historicamente. Porque vocês sabem, né, irmãos, nem todos os livros da Bíblia estão colocados em ordem cronológica. Você percebe os primeiros livros da Bíblia, tudo bem. De Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, aí você encontra vários livros que estão em ordem, não é? Nas Escrituras. Mas aí quando você chega, por exemplo, nos livros proféticos, dá uma embaralhada, né?
a gente não acaba, de alguma maneira, não compreendendo imediatamente o que os profetas estão dizendo, porque parece que não há uma lógica cronológica, não existe, portanto, uma ordem cronológica dos fatos ali descritos. E aí a gente acaba, de alguma maneira, sofrendo dificuldades para compreender o texto das Escrituras. Eu vou trazer aqui um quadro, irmãos, para vocês, tá? Vou esconder aqui a minha tela. Eu vou mostrar aqui um quadro para vocês, em que vocês vão agora compreender alguns fatos relacionados à Bíblia e tentar localizar esses fatos, localizar os textos bíblicos dentro desses fatos, tá? Nós temos aí, meus irmãos, por exemplo, nós temos aí sete eventos que são eventos muito importantes no Antigo Testamento. Se você compreende esses 7 eventos do Antigo Testamento, você, de alguma maneira, conseguirá localizar onde os textos bíblicos, onde os livros bíblicos eles estão inseridos. Que fatos históricos são esses que nos ajudam a localizar cada texto bíblico? O primeiro deles é o êxodo do Egito, que ocorre aí por volta do ano 1447 a.C. O segundo fato histórico é a entrada na Terra Prometida, que ocorre no ano 1407 a.C. O terceiro fato interessante é o Reino Unificado, lá em 1050 a.C., quando Saul e posteriormente Davi, Salomão, eles inauguraram uma nova fase dentro do povo de Deus, porque até então o povo era governado por meio de juízes. Tá? No ano 930 a.C., houve a divisão do Reino do Norte e do Reino do Sul. No ano 722 a.C., houve o exílio do Reino do Norte na Síria. O Reino de Samaria ele foi exilado. Na verdade, ele foi riscado de toda a história. Entre o ano 597 e 586, o Reino do Sul, o Reino de Judá, ele foi vítima dos ataques da Babilônia, que em 586, finalmente, fez a última leva de exilados lá de Jerusalém para a Babilônia. E no ano 538, portanto, os crentes judeus, eles têm a ordem para retornar a Jerusalém e reconstruir o templo do Senhor. Tá? Então vamos agora, à luz desses 7 fatos históricos, tentar localizar cada livro. O livro de Gênesis, ele está... os fatos dele narrados estão antes do ano 1447, antes do êxodo do Egito. Já o livro de Êxodo, Levíticos, Número e Deuteronômio ocorre antes da entrada da Terra Prometida. Já o livro de Josué, Juízes e Ruth fala daquela realidade em que o povo viveu depois de entrar na Terra Prometida, depois de entrar na Terra de Canaã. E eles se passam antes que Salomão, antes que Davi, antes que Saul, eles unifiquem o reino de Israel. Ok? Os livros posteriores, por exemplo, o primeiro livro de Samuel, ainda fala a respeito daquele momento antes, imediatamente antes da monarquia, antes de haver um reino unificado em Israel. Já o livro de 2 Reis e 1 Reis, eles vão se concentrar já nesse período em que Saul, Davi e Salomão reinaram sobre Israel. Já o livro de 2 Reis, ele já trata uma realidade já dos reinos do norte e do reino do sul de Israel divididos. O livro de 1 Crônicas, o livro de 2 Crônicas e o livro de Esté e o livro de Esdras, Neemias, a gente pode compreender dessa maneira também. Então, Crônicas, ele fala, o livro de 1 Crônicas fala desde o período
antes do reino ser unificado, de haver uma monarquia, certo? Passando pela monarquia, pelo reino unificado, chegando até ao reino dividido. Contando até, irmãos, o período em que o povo de Deus foi exilado na Babilônia. Já o livro de Esté, o livro de Esdras e o livro de Neemias, eles contam aquilo que ocorreu naquele período posterior ao retorno do povo de Deus a Jerusalém. A próxima sessão, irmãos, é a sessão dos profetas, tá? Os profetas, eles podem ser enquadrados também aí. O livro de Amós, o livro de Oséias e o livro de Miqueias, eles se passam dentro daquele período do reino dividido. Já o livro de Isaías, Jonas, Sofonias, Naum e Abacuque, eles foram escritos dentro do contexto do exílio do reino do norte na Síria, tá? Ou dentro daquela proximidade daquele exílio, nas proximidades daquilo. Já o livro de Ezequiel, Jeremias, Obadias e Daniel, eles foram escritos dentro do contexto do exílio da Babilônia, tá? Em que o povo de Deus estava exilado na Babilônia. Já os livros de Ageu, Zacarias, Joel e Malaquias, eles falam da realidade pós-cativeiro, quando o povo estava para retornar ou já havia retornado a Jerusalém. Ainda faltam alguns livros do Antigo Testamento, que são aqueles livros que a gente chama de livros poéticos. O livro de Jó, o contexto do livro de Jó, muito provavelmente é um contexto que é anterior ao êxodo do Egito. Talvez, muito provavelmente, o contexto do livro de Jó, o contexto patriarcal. Alguns indícios históricos nos apontam para isso. Por exemplo, Jó, ele sacrifica animais em favor dos seus filhos para pedir perdão a Deus porventura pelos pecados que eles haviam cometido. Então, isso não era uma prática comum depois que o tabernáculo ele foi instalado, né? E muito menos depois que a monarquia instituiu o templo do Senhor por ordem do próprio Senhor, tá? Ok? Então, muito provavelmente, Jó, o cenário dele ocorre antes do êxodo do Egito. Já o livro de Salmos é um livro assim que foi escrito durante um longo período de tempo. Você percebe, por exemplo, Salmo 90 é um salmo escrito por Moisés. Então, antes do povo entrar na Terra Prometida, então o livro dos Salmos já estava sendo escrito. Mas você encontra, por exemplo, outros salmos que o contexto dele é um contexto pós-exílico. Por exemplo, o salmista diz assim: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Ele está se referindo a isso justamente ao retorno do povo de Israel a Jerusalém, ao povo de Judá a Jerusalém. E isso era o restaurar a sorte que ele estava se referindo. Então, o livro dos Salmos ele foi escrito durante muito tempo, aí coisa de algumas centenas de anos, tá? Quase 1000 anos, na verdade, né? O livro de Provérbios, Cantares e Eclesiastes foram escritos por Salomão, então foram escritos dentro do contexto do reino unificado de Israel. Já o livro de Lamentações, ele foi escrito pelo profeta Jeremias dentro do contexto do exílio da Babilônia, ele lamentando por conta dos pecados que o povo havia cometido e levando assim ao juízo de Deus, e agora o povo de Deus no cativeiro. Muito bem, então, se você tem essa visão a respeito da localização dos livros, você começa a fazer, por exemplo, alguns links e relacionar livros com livros e saber, portanto, em que período histórico aquilo se passou e, de alguma maneira, assim, compreendendo a unidade dessa história que está presente e é contada nas Escrituras. Tá?
Então, em primeiro lugar, considere a data em que o livro e a passagem foram escritos. Em segundo lugar, considere o contexto social político da passagem. E sem dúvida alguma, irmãos, esse é um ponto muito importante por conta da questão cultural. Todo povo tem a sua própria cultura, e sobretudo o povo de Israel, que era um povo oriental, que vivia no Oriente, não é? E vivia há milhares de anos atrás de nós. Eu vou dar aqui um exemplo, por exemplo. Por exemplo, o livro de Jonas fala dessa questão social política. O livro de Jonas, ele retrata uma missão que Deus havia dado a Jonas. Ele devia pregar a grande cidade de Nínive. A cidade de Nínive era a capital da Síria, a grande potência daquela época. Digamos que seria a Nova York dos dias de hoje. E aí o Senhor Deus havia dito para Jonas ir para lá, mas ao contrário do que Deus havia determinado Jonas fazer, Jonas não foi para Nínive. Jonas pegou um barco e foi para a cidade de Tarsis, que atualmente fica naquela região ali da Península Ibérica, a região ali de Portugal, da Espanha. Ou seja, ele foi para o fim do mundo conhecido daquela época. Ele foi para o lugar mais longe que alguém poderia ir de barco naquela época. Ele foi para a cidade de Tarsis, para fugir da ordem que o Senhor lhe havia dado. Mas a gente tem que se perguntar, por que Jonas fez isso? Será que Jonas ele fez isso por pura rebeldia? Irmãos, ele pecou, sem dúvida alguma, em ter desobedecido a Deus. Mas por que ele fez isso? Irmãos, a gente vai compreender melhor isso se a gente compreender o contexto social e político daquela passagem. A Assíria, ela já havia conquistado todos os povos ao redor de Israel naquele período. O último povo a ser conquistado naquela região era justamente o povo de Israel. Porque todos os demais já haviam sofrido nas mãos dos assírios. Tá? Então, eles eram um povo muito armígero, era um povo muito cruel, era um povo sanguinário. Se a gente olhar, portanto, a descobertas arqueológicas, eles contam como é que eles invadiam as cidades e matavam as pessoas, saqueando os seus bens, e aquilo era coisa muito terrível. Eles tinham, por exemplo, uma prática muito comum que era chamado de empalagem. O que era empalagem? Ele pegava alguém que foi feito prisioneiro, né, algum inimigo, ou algum outro povo que foi conquistado, porque eles não atacavam apenas os inimigos, eles atacavam qualquer um para conquistar o poder, para tomar os seus bens. Né? E aí eles amarravam o indivíduo, certo? E eles fincavam uma lança num determinado lugar, no chão, e aí eles acabavam fazendo com que aquele indivíduo ele fosse penetrado por intermédio do orifício anal naquela lança. Isso eles não faziam de uma vez só, eles permitiam com que o peso do indivíduo fizesse, portanto, com que aos poucos o seu corpo fosse penetrado por aquela lança através do orifício anal. E muitas vezes essa lança, ela durava dias para perfurar o próprio corpo. Às vezes durava um dia, dependendo do peso do corpo, 2 dias. Às vezes saía pela boca, às vezes saía pelo pescoço, pelas costas. Mas o fato é que a pessoa tinha uma morte muito lenta, mas muito dolorosa, perfurando assim os seus órgãos e tais. Isso era uma coisa terrível. Pois bem, os assírios faziam isso. Eles faziam também aquilo que a gente chama de descamagem.
de descamar alguém? Eles faziam um pequeno corte no calcanhar da pessoa, a pessoa viva, e depois eles arrancavam a pele do indivíduo, o indivíduo vivo. Eles retiravam aquela pele desde o calcanhar até a ponta da cabeça. Coisa terrível, né? E aí Jonas se viu naquela situação e disse: Senhor Deus, eu vou pregar para esse povo. Não, o povo de Israel é um povo pecador, mas justamente para esse povo aí, não é? Esse povo aí é muito cruel, muito mau, não vou pregar para esse povo, não. E aí, ele sabia no fundo que Deus tinha um propósito para aquele povo. Porque muitos outros povos já haviam sido destruídos sem Deus mandar aviso prévio. E aí Jonas pensou assim, quando recebeu a revelação da parte de Deus para pregar lá em Nínive, ele então disse: olha, Deus tem um plano especial para esse povo. Deus quer perdoar esse povo vai se arrepender. E o que é que esse povo vai fazer? Arrependido e convertido para conosco, enquanto que Israel permanece incrédulo, indiferente, dentro da iniquidade, vivendo iniquidade. E esse é o contexto histórico. Não vai demorar muitos anos, né? Em torno aí de 10 anos, a Síria vai vir e vai destruir o povo de Israel. Tá? Outro princípio é: considere o contexto cultural da passagem em questão. Tá? Um exemplo aqui de cultura daquela época. Lá em Lamentações, no capítulo 2, versículo 10, diz assim: sentados em terra se acham silenciosos os anciãos da filha de Sião, lançam pó sobre a cabeça. Jeremias aqui ele fala a respeito da lamentação que os anciãos lá de Jerusalém demonstravam por conta do exílio da Babilônia. A Babilônia havia invadido Jerusalém, destruído tudo quanto via pela frente, matado muitas pessoas e as outras que sobreviveram, boa parte delas foram levadas para o cativeiro da Babilônia. Diante daquele cenário desolador e assustador, os anciãos choravam e diz o texto aqui que eles lançavam pó sobre a cabeça. O que é isso? Lançar pó sobre a cabeça. Aquilo era um costume daquela época de dizer que a pessoa estava tão triste que a tristeza dela era como se ela estivesse morta, como se ela já tivesse sido enterrada. Aí eles pegavam pó e jogavam sobre a cabeça. Isso é uma prática muito comum no Antigo Testamento, a gente vai encontrar isso, né? A maneira deles lamentarem e falarem a respeito da profundidade da tristeza que os acometia. Um outro princípio, irmãos, dentro dessa regra de analisar o contexto histórico. Considere o contexto religioso da passagem. A Bíblia é um livro religioso. E ela vai dar consideração importante a respeito disso. Por exemplo, lá em Êxodo, no capítulo 9, versículo 13 a 14, dentro do contexto lá das pragas do Egito, Deus diz assim para Moisés: disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa aí o meu povo para que me sirva, pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibais que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Aí você vai ver nos capítulos posteriores várias pragas, né? 10 pragas que Deus enviou para os egípcios, a fim de que o povo de Deus fosse liberto. Como é que a gente deve interpretar isso? Se a gente for ver o contexto religioso daquela época, o contexto religioso daquela época demonstra que cada praga daquela estava de alguma maneira relacionada a algum aspecto da vida religiosa dos egípcios. E Deus, ao fazer aquelas pragas,
ao proporcionar aquelas pragas, ele estava de alguma maneira falando acerca da sua superioridade em relação aos deuses egípcios, tá? Deus estava dizendo, olha, eu sou o único Deus vivo e verdadeiro. Esses magos, eles podem até fazer truques, podem fazer até milagres de segunda categoria, mas eu sou o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, não há outro como eu. Tá? Então, seria interessante a gente compreender bem isso. Um outro princípio, considere o contexto econômico da passagem. Muitas vezes, meus irmãos, no mundo antigo se faziam algumas coisas que para nós, nos dias de hoje, são tanto estranhas. Por exemplo, lá em Rute, no capítulo 4, versículo 8, diz o texto, disse, pois, o resgatador Boaz, compra tu, e tirou o calçado. O texto aqui está falando que Boaz, ele tirou o calçado para ele comprar um terreno. Hoje em dia, para a gente comprar um terreno, para a gente comprar uma propriedade, para a gente comprar alguma coisa, a gente precisa, de alguma maneira, ir lá no cartório. Primeiro, a gente tem que falar com o advogado para fazer um contrato muito bem feito. E, às vezes, até bem feito, às vezes, depois a gente tem mais surpresas, não é? Mas aqui o texto nos fala a respeito que o processo antigamente era muito simples. Se você quisesse comprar qualquer imóvel ou qualquer bem de outra pessoa, basta entregar o calçado ou algum objeto pessoal seu para outra pessoa. Aquilo era o compromisso formal de que aquele negócio havia feito. Então, aqui bastou tirar o calçado, o sapato e ficou tudo ok. Tá? Outro princípio, considere o contexto legal. Havia algumas leis no mundo antigo que ajudam a mim e a você a lermos melhor as Escrituras. Por exemplo, uma passagem bem interessante, a passagem de Colossenses 1,15 diz o seguinte a respeito de Jesus. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Essa passagem, ela é uma passagem muito importante porque ela tem sido interpretada muitas vezes como uma prova de que o Senhor Jesus Cristo, ele foi criado por Deus. Os testemunhos de Jeová usam muito esse texto para isso, né? Para mostrar que ele é uma criatura e não um criador. Contrariando assim outros textos das Escrituras que mostram que o Senhor Jesus Cristo ele é eternamente gerado pelo Pai. Ele é Deus. Ele não foi criado. Ele foi gerado pelo Pai. Eternamente gerado. Mas aqui nesse texto que nós lemos, como é que a gente deve interpretar, portanto, essa expressão? O primogênito de toda a criação. Será que essa expressão ela significa que Cristo foi criado? Não, o que esse texto está dizendo simplesmente é que o Senhor Jesus Cristo, ele é o herdeiro de toda a criação. O que ocorre, irmãos, é que no mundo antigo, tá? O primogênito ele ocupava um lugar especial de honra e tinha muitos privilégios dentro da família. E o fato, irmãos, é que o apóstolo Paulo ele está querendo falar a respeito justamente disso, que o Senhor Jesus Cristo ele é herdeiro de toda a criação do Senhor Deus. Ele é o primogênito de toda a criação, porque o Senhor Deus tem outros filhos. Não da mesma forma que Jesus Cristo que Jesus Cristo ele é eternamente gerado, mas ele tem outros filhos sim, eu e vocês. E nós também herdaremos essa criação, certo? A criação, novos céus e nova terra, inclusive, nós vamos reinar com Cristo pelos séculos dos séculos. É dessa maneira que nós devemos interpretar o contexto legal. Interpretando nesse sentido de que o primogênito ele é privilegiado dentro do contexto legal e não necessariamente dentro dessa questão se o Senhor Deus ele criou o Senhor Jesus Cristo e que ele foi o primeiro a ser criado. Não, esse não é o modo correto de se interpretar a Escritura. Um outro princípio dentro desse contexto é considere o contexto agrícola.
Tá vendo aí essas cabras? Jó, ele perguntava lá no capítulo 39, versículo 1, um dos amigos dele, né? Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos, ou cuidaste das costas quando dão suas crias? Essas cabras monteses são essas cabras de chifres aí bem avantajados, né? Essas cabras, elas a determinada época do ano em que elas estavam para dar à luz, elas subiam no alto dos montes, nas cavernas que ali haviam, e elas então ficavam ali até dar as crias. É muito difícil até os dias de hoje você encontrar uma cabra dessa, identificar a cabra dessa selvagem, dando luz aos seus filhos. Era por isso que Jó dizia isso, né? Que o livro de Jó diz isso, né? Sabe tu os tempos? É como se ele dissesse: você sabe de tudo, você já viu, né? Porque dificilmente alguém já teria visto isso. Considere também o contexto indumentário. Você percebe, irmãos, aqui as roupas das pessoas daquela época, elas eram basicamente muito parecidas umas com as outras, né? É uma espécie de camisola, que tanto homem quanto mulheres vestiam naquela época. Tanto as roupas dos homens quanto das mulheres, geralmente tinham duas peças de roupa, eles vestiam, né? Havia uma peça interior e uma peça exterior, tá? A peça, a peça A peça interior ela era chamada de túnica, enquanto que a peça exterior era chamada de capa. E era basicamente assim, como vocês estão vendo aí, né? Eram roupas que eram muito parecidas umas com as outras. Aí como é que a gente interpreta, por exemplo, aquele texto que diz o seguinte: a mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar à mulher, porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor, teu Deus. Você percebe, portanto, compreendendo como eram as roupas daquela época, você percebe então, portanto, que o Senhor Deus, ele aqui está falando nesse texto, que a mulher, quer dizer que a mulher não pode usar calça, que a mulher só pode usar saia. Não, não é isso. Porque naquela época, tanto a roupa do homem quanto da mulher eram muito parecidos um com o outro, uma com a outra, tá? Eram muito parecidos. O que é que o Senhor Deus aqui está querendo dizer conosco? Como é que nós trazemos esse texto para os dias de hoje? Irmãos, todos nós sabemos que existem roupas de homem e roupas de mulher. Eu, por exemplo, não posso usar as roupas da minha esposa. Se eu quiser usar as calças da minha esposa, não vai dar certo. E ela usar minhas calças também não vai dar certo. Ela não pode usar minhas camisas, certo? Ou eu usar as camisetas dela, né? Não vai dar certo, tá? O que o Senhor Deus aqui está proibindo, de alguma maneira, é do homem se tornar, de alguma maneira, efeminado. É isso que o texto está querendo dizer. Para combater esse pecado, o Senhor Deus diz, olha, cada um use a sua própria roupa. A mulher não use roupa de homem, nem homem use veste de mulher, porque isso é abominável. Então aquele texto não está falando que as mulheres não podem usar calça. Pode sim, mas tem que ver a calça também, né? Que tipo de calça é? Outro princípio, considere o contexto geográfico. Muitas vezes, irmãos, o texto bíblico ele faz menção a determinados locais e ele faz isso porque é importante. Está na Bíblia, é importante, tá? Seria interessante a gente conhecer algumas coisas do contexto geográfico das Escrituras, isso vai enriquecer a nossa compreensão. Por exemplo, texto lá de Apocalipse, lá no capítulo 3 e 4, aquelas cartas do Apocalipse, todas elas falam a respeito de alguma característica daquela cidade que correspondia com a característica da igreja. No caso da igreja de Laodiceia, diz assim o texto: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus.
Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O interessante, irmãos, o interessante é que lá em Laodiceia, foram encontrados, certo? Vários, como eu posso dizer, vários canos, vários dutos que se levava águas térmicas é, para dentro da cidade. Tá? O que esse texto aqui está mostrando é que parece que os membros da igreja de Laodiceia, eles estavam iguais às águas mornas daquela cidade. Os crentes daquela igreja eram espiritualmente como as águas daquela cidade, águas mornas, crentes mornos. A água ela percorria vários quilômetros de fontes termais até chegar lá em Laodiceia, tá? Ela saía quente das termas de Herápolis, mas chegava em Laodiceia morna. E aí o Senhor Deus repreende aquela igreja, porque aquela igreja acabava sendo de alguma maneira indiferente para com ele. Não era nem frio, nem quente. Era amor. Considere também o contexto militar. A Bíblia fala muito a respeito de guerras, de batalhas, de soldados, não é? Generais. E nós se nós conhecermos o contexto militar em que a Bíblia foi escrita, nós vamos enriquecer também a nossa leitura das Escrituras. Por exemplo, aí o texto de 2 Coríntios, no capítulo 6, versículo 14. O apóstolo Paulo diz: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Esse texto aí que o apóstolo Paulo ele escreve é uma referência às passeatas que os romanos tinham quando eles voltavam vitoriosos de alguma guerra, de alguma batalha. Então, acontecia geralmente assim: o exército ele tinha uma ordem a seguir. Aqueles que iriam fazer a passeata para comemorar, não é, aquela vitória, eles eram esperados com muita saudade e também com muitas expectativas por aqueles moradores da cidade, né? Imagina você, mãe, o seu esposo, o seu filho foram para a guerra, você não sabe se eles sobreviveram, se não, mas de repente chega a notícia que eles foram vitoriosos e que eles estão voltando como heróis. Então você, toda alegre, toda satisfeita, toda orgulhosa, ia para a rua para recebê-los e para saudá-los, não apenas a eles, mas aos outros também que o acompanharam naquela batalha. Então eles faziam uma grande passeata, os guerreiros, e eles organizavam essa passeata dentro de uma ordem. A primeira coisa que vinham eram os trombeteiros. Os trombeteiros, eles anunciavam que os heróis, eles estavam chegando, né? Logo após os trombeteiros, você encontrava os despojos, que eram as riquezas que esses guerreiros eles haviam saqueado do povo que eles haviam atacado, né? Geralmente ali você encontrava ouro, você encontrava animais, cavalos, você encontrava todos os bens preciosos que foram ali adquiridos, eles traziam, tá? Depois dos despojos, você encontrava aqueles capturados, aquelas pessoas que haviam sido capturadas na guerra, os inimigos. Muitos deles iam ser, inclusive, mortos em praças públicas. Alguns outros iam servir como escravos. Mas seguia essa ordem: trombeteiros, despojos, depois aqueles que foram capturados. Depois daqueles que foram capturados, portanto, você encontrava os guerreiros, os soldados, aqueles heróis que haviam disposto a sua própria vida
para aquela diligência, para aquela batalha. E por último, você encontrava o grande herói, o maior de todos, que era o general, era o comandante daquele exército. Ele vinha, portanto, sozinho por último, e ele era saudado por todos. À medida em que esse cortejo ele andava pela cidade, as pessoas que ficavam nas ruas, eles jogavam pétalas de rosas ou pétalas de flores para que eles pisassem. À medida em que eles pisavam, uma fragrância muito gostosa daquelas flores subia, né? Então, esse é o contexto no qual o apóstolo Paulo está falando isso, né? Ele está dizendo, olha, nós somos soldados de Cristo. E Cristo Jesus, ele é vitorioso. E nele nós somos mais que vitoriosos. Ele está nos conduzindo em vitória. E em todo lugar se manifesta a fragrância do seu conhecimento, né? Então, ele está falando a respeito disso. Nós somos soldados de Cristo e que Cristo Jesus é o nosso grande general que nos leva à vitória e nos conduz à vitória. Então, irmãos, esses foram alguns princípios para aplicar essa quarta regra de análise do contexto histórico. O ideal, portanto, é você ler o texto da Bíblia e acabar, de alguma maneira, circundando esse texto com informações históricas contextuais. Por exemplo, informações relacionadas ao contexto social, ao contexto religioso, ao contexto agrícola, ao contexto geográfico, contexto político, contexto cultural. Quando você junta todas essas informações contextuais em volta ao texto bíblico, então você, sem dúvida alguma, vai ter uma leitura muito mais clara do texto das Escrituras. Tá bom? Muito bem, essa foi a nossa quarta regra. Nós vamos para a última regra de hoje, porque vai ter mais no próximo vídeo, tá? A quinta regra é analise as figuras do autor e dos destinatários do livro. Todo texto bíblico tinha um autor e também tinha um destinatário, porque todo o texto das Escrituras, ele foi escrito dentro de um contexto, dentro de uma circunstância. Eles foram escritos para atender à necessidade do povo de Deus em algum momento da história. Então, uma boa interpretação é aquela que busca, de alguma maneira, encontrar o entendimento, o propósito que havia em que o autor escrevia para a necessidade, para atender às necessidades dos destinatários. Então, você tem que fazer com que a sua interpretação do texto bíblico seja plausível, portanto, ao entendimento dos leitores originais desse texto e o autor, a intenção autoral aqui do autor que escreveu esse texto, certo? Porque o significado do texto para os leitores contemporâneos deve estar, de alguma maneira, relacionado com o significado que o autor pretendia que os leitores originais tivessem. João Calvino, o maior intérprete da Reforma, ele disse que a primeira preocupação do intérprete é permitir que o autor diga o que ele realmente disse, em vez de lhe impor o que acha que ele devia fazer ou devia dizer. Isso é verdade, irmãos, porque Deus não deseja que o sentido da Bíblia seja manipulado por nós de acordo com os nossos desejos. Portanto, qual é o significado da Bíblia? Qual é o significado do texto que nós lemos? É o significado que o autor das Escrituras, que Deus colocou no coração do autor das Escrituras, daquele texto que nós lemos, e que era plausível aos destinatários originais daquele texto, daquele livro, tá? Portanto, somente depois que você entender a mensagem real do texto, para o público original, é que você poderá, de alguma maneira, tentar aplicar para você mesmo aquele texto. Existem alguns procedimentos que nós podemos tomar para aplicar essa regra de análise da figura do autor e dos destinatários do livro. O primeiro procedimento, o primeiro princípio é estude a respeito da figura do autor.
Tente descobrir, por exemplo, as características dele, a história dele, a sua formação, a sua idade, as circunstâncias externas que circulavam o seu viver. Isso é muito importante porque, em certo sentido, o autor ele acaba, entre aspas, sendo filho do seu contexto, né? Da sua terra, da sua época em que ele vivia. Então, nós devemos levar isso em consideração. A segunda coisa, retire do texto informações diretas a respeito dos destinatários. Um exemplo disso está lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 10 e 12. Já no início dessa carta, o apóstolo Paulo, ele diz que olha aqui, ele foi informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Ou seja, através dessas informações claras, você já percebe que o propósito do apóstolo Paulo, ao escrever a primeira epístola, dentre outras coisas, foi tratar de litígios que havia dentro da igreja, partidarismos que havia dentro da igreja. Ele diz aqui que haviam pelo menos 4 grupos na igreja, certo? Que competiam entre si. Uns diziam que era do grupo de Paulo, outros diziam que era do grupo de Apolo, perdão. Outros haviam dito que era do grupo do apóstolo Pedro, que aqui é chamado de Cefas, tá? E havia o pior grupo de todos, que era aquele grupo que dizia que era o grupo de Cristo. Mas, pastor, o pior grupo de todos era, irmão. Por quê? Porque era aquele grupo que dizia assim: eu não tenho pastor humano nenhum aqui na terra, eu não me submeto a ninguém aqui na terra. O único pastor que eu tenho é Cristo, que está no céu. Eu não preciso de pastor nenhum. Pois bem, era esse grupo aqui. Então tinha todo esse povo. Então o apóstolo Paulo ele escreve essa epístola, dentre outros objetivos, para, de alguma maneira, trabalhar essa questão da unidade e essa questão da harmonia e da comunhão dentro da igreja de Corinto. Tá? Você pode também retirar do texto informações implícitas, mais plausíveis a respeito dos destinatários. Certa vez eu escutei de um professor meu, ele fez uma comparação muito interessante. Ele disse que ler a Bíblia, às vezes, é parecida, é muito semelhante com você escutar a conversa de 2 pessoas que estão falando pelo telefone, tá? Só que você acaba escutando apenas uma delas falando. A outra não, porque a outra está longe, né? Está distante. Então, mas a despeito de você escutar apenas um dos lados da conversa, você compreende muita coisa daquilo que a outra pessoa está dizendo. Você não consegue compreender tudo, mas você compreende muita coisa. Pelo menos o cerne do assunto que a pessoa está ali tratando, você acaba, de alguma maneira, entendendo, né? A Bíblia é basicamente isso, porque muitas vezes a Bíblia ela foi escrita justamente para responder ao povo de Deus alguma necessidade que o povo de Deus estava passando. Tá? Então você acaba, de alguma maneira, tentando ler de forma implícita qual eram as necessidades, os problemas dos destinatários, aquilo que eles estavam vivendo, para, de alguma maneira, você acabar relacionando esse texto com essas informações. Eu tenho um exemplo bíblico aqui, 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 7 a 9, em que o apóstolo Paulo, ainda à igreja de Corinto, diz: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também em Cristo nosso Cordeiro Pascal foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Note aí que tem uma informação bem implícita aí, ó. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Irmãos, essa é a primeira epístola aos Coríntios.
Mas o apóstolo Paulo diz que já em carta escreveu a eles para que eles não se associassem com os impuros. Essa é a primeira epístola aos Coríntios que nós temos, certo? Mas o apóstolo Paulo ele já havia escrito uma outra epístola antes aos Coríntios, falando que eles estavam, de alguma maneira, tendo um julgo desigual com os incrédulos. Estavam, de alguma maneira, sendo influenciados pelo mundo. E, quem sabe, essa era uma das razões daqueles litígios dentro da igreja. Eles estavam se assimilando demais com o mundo, porque o mundo não é desse jeito, o mundo não é cheio de intriga, não é cheio de divisão, não é cheio de contenda, não é? Então, o apóstolo Paulo ele diz isso: olha, eu já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. E, meus irmãos, o problema, então, portanto, da igreja de Corinto já era antigo, não era recente. Eles já tinham passado por esse problema, já estavam passando por esse problema há muito tempo. Muito bem, meus irmãos, essas são algumas regrinhas que a gente viu hoje. Eu gostaria de concluir as minhas palavras trazendo a exemplo daquilo que eu tenho dito nas últimas aulas, algumas recomendações de leitura e de pesquisa, caso você queira, de alguma maneira, estudar mais a respeito do assunto. A minha primeira dica é esse Atlas Histórico e Geográfico da Bíblia, do Paul Lawrence, da Sociedade Bíblica do Brasil. Ele vai lhe dar muitas informações a respeito da história da Bíblia, da geografia das Escrituras. Isso vai lhe ajudar muito na questão de uma análise contextual, histórica, geográfica, vai ser muito importante. Tem esse livro aqui, História de Israel no Antigo Testamento, do Eugene Merrill, da CPAD. É um livro que traz muitas informações históricas também a respeito do Antigo Testamento. Tem esse outro livro aqui sobre geografia bíblica, que é Terra de Deus, do Palmer Robertson, da editora Cultura Cristã. Esse livro aqui, ele fala a respeito não apenas da geografia da Bíblia, mas o propósito de Deus em ter colocado a terra de Canaã, a terra de Israel, a terra prometida, no exato local onde ela está. Muito importante para a gente compreender a Bíblia. Tem esse livro aqui, o Novo Dicionário da Bíblia, do Douglas, da editora Vida Nova. Esse dicionário vai te ajudar você a compreender muitos termos, quem sabe que sejam termos para você desconhecidos. Porque às vezes é difícil ler a Bíblia por causa que a linguagem, às vezes, é uma linguagem muito rebuscada, não é? E às vezes utiliza termos que são termos bem antigos, do mundo antigo. Então, esse dicionário vai lhe ajudar muito a compreender a Bíblia. Tem esse livro aí, Introdução ao Antigo Testamento, do Raymond Dilley, do Tremper Longman III, da Vida Nova. Esse texto, ele vai falar quem era o autor de cada texto do Antigo Testamento, o propósito de cada texto do Antigo Testamento, a data em que foi escrita, vai fazer um resumo, a sinopse de cada livro da Bíblia. Muito interessante esse livro, vale a pena você ver. A mesma coisa se vale para esse livro do Novo Testamento, Introdução ao Novo Testamento, do D.A. Carson, do Douglas Moo e do Leon Morris, da editora Vida Nova. Via de regra, é o mesmo propósito do livro anterior que eu havia feito menção do Antigo Testamento. Meus irmãos, é isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e rogo ao Senhor Deus que a partir dessa aula você possa ter crescido ainda mais no conhecimento das Sagradas Escrituras. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.